Bem, vamos dar continuidade agora a esse tema da industrialização nos Estados Unidos, falando um pouco sobre algumas outras questões relevantes que dizem respeito a esse contexto, né? Um dos aspectos importantes a observar é a presença da imigração muito forte, especialmente no período que vai do ano 1870, ou melhor, da década de 1870 até a década de 1900. Observa-se que nesse período os Estados Unidos chegou a receber mais de 20 milhões de imigrantes vindo tanto da Europa quanto do continente asiático, na sua maioria. Essa imigração ela é extremamente significativa, né? Então a gente percebe um número gigantesco realmente. Essa imigração somada ao próprio crescimento vegetativo, né, o crescimento natural da população local, fez com que a população do país praticamente dobrasse nesse mesmo período, indo de quase, né, aproximadamente 40 milhões para cerca de 76 milhões de habitantes. Então a gente percebe como foi um crescimento realmente muito significativo. Paralelamente a isso, né, por mais que houvesse toda essa ideia da terra das oportunidades, uma terra aberta a essas pessoas vindas de outras regiões do mundo, o que é observado é que o preconceito de grande parte da população estadunidense é muito marcante, é muito perceptível e o julgamento em relação aos imigrantes fica muito evidente também, especialmente daqueles que são identificados como sujeitos de raças inferiores. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre essa questão do racismo no século XIX e como ele se dá na experiência dos Estados Unidos, né? Como o racismo perpassa as relações sociais estadunidenses aí nesse período. Então, por exemplo, a questão em relação à imigração chinesa, os autores observam como que eles veem de maneira muito preconceituosa essa população, considerando eles pessoas porcas, portadoras de doenças, né? E também, até mesmo, outros europeus recém-chegados, ainda que não tivesse esse componente racial que se dava no caso, por exemplo, dos chineses, também eram vistos como ignorantes, maltrapilhos, e, em geral, esses imigrantes recebiam trabalhos bem inferiores, né, trabalhos mal remunerados, tanto nas fábricas como nas ferrovias. E, ao mesmo tempo, né, ainda que eles fossem vistos como inferiores e pegassem trabalhos mal remunerados, trabalhos com uma menor status, ainda assim eram trabalhos que eles preferiam esses estrangeiros brancos ou mesmo asiáticos, mesmo que eles não falassem inglês, aos afro-americanos, né, a população negra que vivia no país, né? Então, essa imigração também serviu para alijar a população negra desses trabalhos que, ainda que precarizados, eram melhores do que o desemprego ou ainda trabalhos mais vulneráveis que acabavam ficando destinados à população negra. Aqui eu vou reproduzir uma das fotos que está aí no livro, né? E nessa foto a legenda aqui não menciona a fonte, né? Não fala exatamente de que ano de que acervo foi retirado. A gente percebe como esse é um livro de divulgação, esse livro de história dos Estados Unidos, eles não têm muita preocupação em apresentar a origem das fontes, né? Eles fazem muito mais um uso ilustrativo das fontes. De qualquer forma, como legenda essa fonte, que a gente percebe que são imigrantes num barco, a gente não consegue perceber exatamente o período, porque não é mencionado, mas eles põem como legenda o seguinte, né, falando como que uma das barreiras para a imigração era o aprendizado da língua inglesa, e que escolas públicas e privadas, partidos e sindicatos buscaram instrução para americanizar esses recém-chegados, né? Então, essa é uma das questões aí que eles apresentam no texto. Além disso, só para fechar essa questão de imigração, antes de entrar no próximo item, é importante destacar que se num primeiro momento essa imigração foi encorajada,
Posteriormente, chegando aí ao final do período, uma série de medidas e de restrições legais foram sendo criadas para restringir a entrada de novos imigrantes, com um destaque para imigrantes que eram asiáticos, como os chineses, que vão sofrer bastante limitação na possibilidade de adentrar os Estados Unidos aí no final do século XIX e início do século XX, e também no início do século XX eles observam a limitação para imigrantes de origem eslava. Para quem não sabe, os eslavos são os europeus, especialmente do leste europeu, a região da Rússia e outros países ali próximos, na Estônia, Lituânia, essa região, num contexto em que a gente vai perceber que há uma série de ideias racistas em relação às diferentes características de diferentes raças, né? Os eslavos também eram vistos, por conta da questão étnico-racial, como indesejados, e também, especialmente aproximando aí o início no início do século XX, também a própria questão da Revolução Russa e o medo da ameaça comunista que estava colocada a partir de então. Pois bem, agora vamos falar sobre a questão das grandes empresas e como que essas grandes empresas vão se estabelecendo. Eu falei logo no início do vídeo anterior que no período, nós vimos, né, na primeira unidade do nosso curso, no período de formação das 13 colônias inglesas e logo após o processo aí de independência, a gente tem um norte que é marcado pela pequena propriedade, pela livre iniciativa, os empreendimentos urbanos de pequeno a médio porte e uma diversidade econômica também bastante marcada, um mercado interno que absorve grande parte dessa produção e que dinamiza a economia nessa região. Então, essa realidade permitia um cenário de relativa igualdade, mobilidade social, né? Uma mobilidade que não gerava grandes abismos sociais nesse norte dos Estados Unidos. Porém, o século XIX marca uma transformação muito significativa com o surgimento e o crescimento das empresas, né, gerando, inclusive, grandes corporações que cada vez mais vão absorvendo, quebrando as pequenas empresas, especialmente em determinados ramos da economia. Então, essa é colocada aí pelos autores como uma das desvantagens da competição acirrada e desenfreada que se praticava desde então, né? Então, a ideia da competição absoluta acabou por falta de uma regulamentação que protegesse esse pequeno empresariado, acabou permitindo o crescimento de empresas cada vez mais gigantescas, que inclusive caminharam para o desenvolvimento de monopólios e trusts e outros aglomerados, né, que foram gerando cada vez mais uma situação de desigualdade econômica forte nessa região aí. Além disso, observa-se também que, paralelamente a essa expansão da grande indústria, né, também se tem a ascensão dos bancos de investimento e desse capital financeiro que vai estar centralizado principalmente em Nova York, né, em Wall Street, como nós sabemos atualmente. Então, o que acontece, né? As grandes corporações, conforme vão se formando, elas vão gerando cada vez mais monopólios em diferentes áreas da produção. Muitas das vezes, a tentativa de monopolização se dá no âmbito de um mesmo produto, né? Então, uma empresa vai comprando as outras empresas do mesmo ramo, que produzem a mesma mercadoria. Em relação a isso, a gente chama esse tipo de monopólio como um crescimento horizontal, né? Então, um monopólio no âmbito horizontal, então vai dominando aquelas mesmas empresas, por exemplo, produzem, sei lá, calçados, né? Vou dar aqui um exemplo meio aleatório, né? Empresa de calçados, então você compra as várias empresas e com isso gera um monopólio ou quebra essas determinadas empresas a partir de uma série de formas, né, de competição. E tem também o monopólio do ponto de vista vertical,
né? Que o que acontece? O que seria esse, do ponto de vista, esse domínio, esse crescimento vertical? Seria dominar todas as diferentes esferas de produção de uma determinada mercadoria. Ou seja, se vou dar mais uma vez o exemplo do calçado, né? Então você domina a produção, por exemplo, da borracha, da sola, da fibra e do tecido, né? Que vai ser usado para o calçado, os metais lá que fazem, sei lá, as coisinhas lá para passar o cardaço, né? Então tem um exemplo aí meio aleatório, mas a ideia é que é justamente essa monopolização vertical corresponde a dominar todas as esferas relacionadas àquela produção daquela mercadoria. No âmbito da indústria do petróleo, isso fica bastante evidente, né? Como que vai se produz desde a exploração, da extração do petróleo, passando pelo refinamento e distribuição do petróleo. Então, essas são algumas das questões que são observadas aí nesse crescimento e na criação de monopólios. Nessa figura aqui, que é um desenho de 1900, nesse caso, eles mencionam qual que é a fonte, né, qual que é a origem dessa fonte, traz, né, uma crítica a esse crescimento, ou surgimento, né, desses grandes e superpoderosos industriais e empresários na figura aí do Rockefeller. Né? Então, a gente tem o Rockefeller retratado, virando, né, dominando aí a Casa Branca, né, com a Casa Branca na mão, a Casa Branca ali dominada por ele, dando essa ideia justamente do governo nas mãos, completamente submisso ao poderio dos grandes industriais. Então, um outro aspecto também que eles observam é a questão das fusões, né? Como que são feitas uma série de fusões para controlar e cada vez mais monopolizar. Então, você une diferentes empresas, criando essas empresas gigantes, e observa-se que isso aconteceu especialmente aí no finalzinho do 19 e início do século 20, quando foram formados em torno de 328 conglomerados e essas empresas, essas mega empresas. Apesar disso, né, apesar dessa tendência monopolista, observa-se que em algumas áreas, especialmente de produção de bens de consumo e que dependiam de baixa tecnologia de produção, como a questão do setor, como é o setor imobiliário, a produção de alimentos e vestuário, nessas áreas observa-se que se mantém ainda a diversidade, né, de empresas e mantém-se a concorrência entre essas empresas. Mas em outras áreas que demandavam uma maior tecnologia, o capitalismo de tipo monopolista foi o que dominou, né, e ele dá fim, de certa maneira, ao que havia anteriormente, que era essa relação altamente competitiva entre diferentes empresas. Né? Então, a partir daí, a partir desse desenvolvimento desse capitalismo monopolista, com essas mega empresas, dá-se início ao que eles chamam aí de liderança de preços, né? Que era uma espécie de acordo informal entre membros de um determinado setor da indústria, né? Então, um acordo desses industriais que estabelecia previamente os preços como um mecanismo de manutenção dessa posição por eles estabelecida, né, de domínio, de controle monopolístico da produção. Okay? Outra questão que é muito relevante para a gente observar esse período aí é a questão da urbanização. Então, ainda que até o ano de 1900, grande parte dos estadunidenses vivessem diretamente do campo, nas regiões agrícolas, cidades da região dos Grandes Lagos, na costa do Pacífico e no leste também, elas se expandiram significativamente. Na década de 1890, já se percebe nos meios urbanos a formação crescente de uma classe média, e essa classe média, por sua vez, vai desenvolver determinados hábitos e valores em uma determinada cultura que vai ser admiradora de esportes, consumidora de revistas e romances de grande circulação, e também vai
se apropriar daquela que era uma grande invenção para a época, né? Eles colocam que é fanática por essa nova invenção, que é a bicicleta. É interessante pensar que a bicicleta é criada, né, apenas aí ao final do século XIX e que, para a época, ela é uma grande, uma enorme invenção. Apesar disso, né, que eles colocam que até o ano de 1900, até a década de 1900, ainda a maioria da população vive nas regiões rurais, o crescimento populacional das cidades foi muito significativo. Então, em 1890, ou seja, no início aí, né, no ano de 1890, havia 26 cidades com mais de 100 mil habitantes. 10 anos depois, 6 dessas 26 cidades já tinham ultrapassado a marca de 1 milhão. Né? Ou seja, então elas cresceram muito significativamente nesse período, conforme o autor destaca. Okay? Aqui reproduzi também uma imagem que está no livro, que é a famosa ponte que liga a ilha de Manhattan, em Nova York, ao bairro do Brooklyn, né? Que foi, para a época, uma inovação arquitetônica muito expressiva, muito destacada, que chamou muito a atenção aí dos cidadãos dos Estados Unidos, como os autores observam no texto. Okay? Vou pausar aqui para a gente finalizar esse vídeo e depois termino com o último.